Hoje é 7 de setembro, eu quero falar para vocês, compartilhar um pouco sobre o misto de sentimentos que eu estou sentindo nesse dia. Quero falar sobre por que as pessoas estão tão apáticas, não estão lutando contra os arbítrios no Brasil. Quero falar para vocês, explicar por que a direita é mais patriota e está mais nas ruas no 7 de setembro do que a esquerda, e num governo de esquerda as ruas hoje ficaram vazias. Eu quero falar também sobre notícias do dia, sobre a delação do Mauro Cid, sobre a decisão de ontem do Toffoli. Então fica comigo, e eu estou fazendo esse vídeo especial depois do pedido de ontem da Carolina, que é assinante da nossa página, mas talvez eu compartilhe esse vídeo com todo mundo em razão de ser uma data especial, mas eu tenho feito essas análises, tenho ficado lá na nossa página de assinantes e convido você para estar conosco lá também. Bom, hoje 7 de setembro era para ser um dia de comemoração, de alegria, mas hoje eu fiquei refletindo sobre que tipo de país que a gente está vivendo. Vejam ontem essa decisão do Toffoli, isso me impactou muito e trouxe o sentimento para o dia de hoje. Uma decisão em que o ministro Dias Toffoli está basicamente blindando os corruptos e querendo punir os agentes que combateram a corrupção na Lava Jato. As pessoas, procuradores, juízes que lutaram contra a corrupção, ele pediu a responsabilização dessas pessoas e blindou os políticos, derrubando um acordo e, consequentemente, provas contra mais de 400 políticos de 26 partidos, políticos graúdos do Brasil, blindando essas pessoas e dizendo, alegando que existiriam irregularidades no acordo, um acordo feito em 2016, aprovado no Judiciário, aprovado nas instâncias superiores do Ministério Público, tudo público e notório. Ele pegou algo que era público e notório e tentou dar uma nova interpretação de modo muito frágil. E no final da decisão a gente entende o que está acontecendo ali, quando ele fala que uma dos maiores erros judiciários do Brasil teria sido a condenação do Lula, quando ele fala que a Lava Jato teria sido um pau de arara, forjado provas contra inocentes, mas não dá um caso em que isso tenha acontecido. E quando ele fala da condenação do Lula e fala que foi arbítrio, então foi arbítrio do STJ, do TRF, de todo mundo que atuou nesse caso. Ele cria uma verdadeira teoria de conspiração ali que mostra qual o espírito de que ele estava imbuído nessa decisão. É o espírito do Lula, o espírito de vingança, de se vingar dos agentes da Lava Jato. E eu fiquei hoje me perguntando, é esse o país em que eu quero criar os meus filhos? Isso nos machuca, nos indigna, nos deixa triste. E eu não quero viver num outro país, eu quero viver num outro Brasil. Por isso eu vou ficar aqui e vou lutar com todas as minhas forças para mudar essa realidade. Hoje eu e minha família nós oramos pelo Brasil, mas mais do que orar, nós lutamos e nós vamos seguir lutando para nós transformarmos junto com você, o nosso país. E por que as pessoas estão tão apáticas diante de tantos arbítrios que estão acontecendo? A explicação que eu vejo para isso é aquilo que o Martin Seligman, um pesquisador do comportamento humano norte-americano, explicou e chamou de desamparo aprendido. Esse foi o termo que ele usou. Eu li sobre isso em inglês, comprei o livro dele há um bom tempo, e ele fazia experimentos que hoje seriam eticamente condenáveis com cachorros. E nesses experimentos, por exemplo, ele colocava lá os cachorros num desses experimentos e colocava eles tomando choques elétricos e não tinha o que o cachorro pudesse fazer para escapar dos choques elétricos. E ele tomava choques de baixa voltagem, mas choques que incomodavam, e chegava um momento em que o cachorro se sentava e nem tentava mais escapar porque não tinha escapatória. Só que aí ele mudava o cenário e criava uma escapatória. Colocava, por exemplo, uma cerca baixa que o cachorro poderia pular e escapar dos choques. Mas adivinhe, depois de tomar tantos choques sem conseguir escapar, o cachorro continuava lá deitado, porque ele acreditava que não tinha saída, mesmo quando tinha saída. E eu vejo as pessoas hoje, muitas pessoas, acreditando que não tem saída, desesperançadas, vendo o que está acontecendo. Várias pessoas que eu conheço dizendo que eu parei de ver política, de acompanhar porque estava me fazendo mal. As pessoas perdendo esperança quando tem sim esperança. Agora, manter a chama da esperança acesa depende da gente continuar alimentando a esperança, lutando, porque daqui a pouco tem eleições, 2024, e somos nós e as pessoas ao nosso redor que nós influenciarmos, que vamos escolher quem vai estar em posições chaves nas eleições municipais, e essas pessoas vão depois ao Congresso Nacional, vão ao Senado Federal, posições chaves, inclusive de controle do Supremo Tribunal Federal. Essas pessoas vão à presidência da República, a presidente da República vai escolher futuros ministros do Supremo Tribunal Federal. Então nós precisamos manter a chama acesa, manter o trabalho, sermos perseverantes, porque não é uma luta da noite para o dia, é uma luta de décadas. Então nós não podemos cair no desamparo aprendido, expressão cunhada aí pelo Martin Seligman.
como ele falou no livro que até leva esse título, nós precisamos ter um learned optimism, nós precisamos ter um otimismo aprendido. E eu gosto muito aqui da frase do Ariano Suassuna, de que o pessimista é um chato, o otimista é um bobo, mas bom mesmo a ser realista e esperançoso, que nós possamos ser realistas e esperançosos. E agora eu queria ir para outra questão. Por que hoje as ruas estavam esvaziadas? Por que a direita é mais patriótica do que a esquerda? Ah, Deltan, a direita é mais patriótica, tá na cara. Sobe os olhos para ver. E a ciência explica isso. Uma pessoa que analisou comportamento humano, chamado Jonathan Haidt, ele tem um livro muito conhecido, que é o livro Rightful Mind. Foi traduzido como Mente Moralista. Não é bem isso a tradução, mas assim foi traduzido no Brasil. E o Jonathan Haidt, ele estudou os sentimentos morais humanos, as linhas de moralidade humana, dividiu em 6 partes, e eu queria mostrar para vocês um gráfico aqui. Primeiro aqui eu separei para vocês aqui a notícia aqui mostrando, da Gazeta do Povo, mostrando Brasília tem 7 de setembro esvaziado, com público de petistas, servidores e famílias dos militares. Esvaziado mesmo, por quê? Porque você tem o Lula no poder, a direita que é mais patriótica está desesperançada, está incomodada, está vendo tudo o que está acontecendo e está triste, e quando eu olho para a esquerda eu penso em 3 coisas. Penso em primeiro lugar no Estado que entra na vida das pessoas em todas as dimensões, o Estado que para eles é uma panaceia, uma solução para todos os males. Eu não acredito nisso, acredito no Estado limitado, que respeite a soberania da família, a soberania da igreja, a soberania das escolas, das universidades, cada um sobre sua área de comando, sobre sua área de especialidade, mas a esquerda acredita muitas vezes no Estado que é uma panaceia, e aí quer censurar a liberdade de expressão com aquele projeto das fake news, um projeto de censura, e aí querem entrar na liberdade econômica e regular cada detalhe e chegar a substituir Uber por correio. O segundo problema que eu vejo na esquerda é uma mentalidade de que o ser humano seria vítima da sua história, seria vítima de uma série de opressões, de uma sociedade opressora. Isso retira o poder de agência, o poder do indivíduo de determinar o seu destino, e retira um poderoso incentivo que existe para a melhoria da pessoa, do comportamento humano. Um terceiro problema que eu vejo é um problema moral. Por eles atacarem as religiões e a moralidade religiosa como um moralismo descabido, como algo ultrapassado muitas vezes, parte da esquerda tem essa conotação, tem um preconceito religioso muito grande contra a religião. Eles abraçaram um utilitarismo que muitas vezes justifica qualquer coisa em nome de um projeto de poder utópico, redentor, que vai tornar todo mundo igual na sociedade, e aí eles justificam corrupção, justificam arbítrios, abuso de poder judicial, tudo para alcançar ou para manter um projeto de poder, uma ideia de poder que eles têm. São 3 problemas muito grandes que eu vejo, e muitas outras pessoas veem o mesmo tipo de problema, ou outros problemas como eu vejo, e por isso olham o governo Lula com uma grande desesperança, com um déjà vu de uma pessoa corrupta, segundo 3 instâncias do judiciário, no poder, dando mau exemplo para todo mundo, e é claro que as pessoas não vão para a rua. E aí, por que a direita está mais... Esse aqui é o livro The Rightful Mind, é o livro que eu mencionei antes, a Mente Moralista, saiu aqui, me desculpem aqui da página, deixa eu voltar, que The Rightful Mind. Ele não está segurando, mas fica aqui a dica para vocês, tá? The Rightful Mind. E esse autor, o Jonathan Haidt, ele apresenta esse gráfico aqui, ó. Nesse gráfico, ele mostra o seguinte, ele mostra que aqui você vê a esquerda, são os liberais, mas liberais no sentido americanos do termo, são os progressistas, bem aqui na esquerda. Na direita você vê os conservadores, que é a nossa direita, e aí você vê aqui as linhas morais, de moralidade, tá? E o que você vê? Que o pessoal da esquerda, eles têm o elemento moral mais forte para eles é o dano, machucar as pessoas, a empatia com a dor do outro, a justiça, e eles não têm como um elemento moral muito forte, eles não endossam de modo muito significativo a ideia de autoridade, a ideia de lealdade, a ideia de pureza, de santidade. Já a direita, os conservadores, eles têm esses elementos morais, eles veem isso com muito mais força, eles endossam isso de modo muito mais forte. E aí você tem, então, os conservadores, eu vou usar aqui um linguajar aqui do Jonathan Haidt, com paladar. É como se você tivesse um paladar para diferentes gostos.
o paladar moral dos conservadores é muito mais amplo. Veja que para os conservadores, a questão do dano, a empatia com a dor alheia, com o sofrimento alheio, é significativo, é alto, assim como a questão de justiça. Mas, para os conservadores, também é importante a questão da autoridade. Daí o respeito aos militares e a hierarquia. Também é importante a questão da lealdade. E também é importante a questão da pureza, da santidade, da religião. Para os conservadores, tudo isso é importante. Veja aqui ó, como sobe a linha da força moral, do endosso, quando você olha os conservadores. Isso é estudo que ele fez, que cientificamente mostra que sim, existe uma diferença na adesão. Isso é evidente, né? A gente vê o apreço ao verde e amarelo, enquanto você vê os petistas, a Janja hoje mesmo do desfile usando vermelho, um apreço deles ao vermelho, a Internacional Comunista, um apreço deles a uma visão internacional de rebelião do proletariado contra os opressores capitalistas. É uma visão que levou a Cuba, levou a degradação da Venezuela, uma visão absurda, mas é a visão que eles, em grande medida, aí, endossam, e a gente consegue ver aqui que existe realmente uma diferença no endosso a esses elementos morais entre direita e esquerda, e a direita é muito mais patriótica do que a esquerda. Então tá aqui, não é fake news, não é crítica à esquerda, embora para mim seja importante o amor à pátria, o verde e amarelo, a bandeira, e eu vejo com tristeza a falta de apreço quando um ator vai lá, pega a bandeira, pisa na bandeira, sapateia na bandeira. Gente, isso aí viola meus sentimentos mais primitivos, e é claro, está explicado aqui, isso para mim é um sentimento moral muito forte, para grande parte deles da esquerda não é. Eu não concordo com isso, e essa é mais uma das razões pelas quais eu não me vejo representado por alguém como Lula, fora outras razões muito mais graves que são no conhecimento de todos vocês. E eu queria agora voltar aqui para algumas notícias do dia relevantes, tá? Você tem aqui o Mauro Cid entrega ao STF termo de intenção de fazer delação premiada com a Polícia Federal. E, olhem que interessante, aqui vocês veem os generais, vem método Lava Jato para arrancar a delação de Mauro Cid. Gente, não tem nada de método Lava Jato aqui, tá? O que eles quiseram dizer com isso? Que foi usada a prisão para extrair uma delação, mas isso não foi feito na Lava Jato. O Mauro Cid está preso há 4 meses sem acusação. Isso nunca aconteceu na Lava Jato. Por quê? Porque para você prender alguém, você precisa ter prova de que o crime aconteceu e prova de autoria. E esse é o requisito para você denunciar. Então, se você prendia alguém na Lava Jato, você denunciava a pessoa dentro de 30 dias, era natural. Mas o Mauro Cid está preso há 4 meses sem você ter prova suficiente para acusá-lo. Nunca a Lava Jato manteve alguém preso mais de 1 mês e 10 dias, que era o prazo ali. Nunca a Lava Jato manteve as pessoas presas sem uma acusação formal. E é o que aconteceu agora. Agora sim existe uma prisão que não é fundamentada nos requisitos da prisão, e aí pode-se compreender sim que é uma prisão que o objetivo é extrair uma delação. Mas isso não acontecia na Lava Jato claramente. As pessoas estavam presas quando estavam presentes os requisitos da prisão preventiva, diferente do que está acontecendo aqui, nesse caso do Mauro Cid. E para entender como o meu objetivo é trazer explicações e informações que ajudem vocês a entender melhor a realidade. O que acontece quando vai acontecer um acordo de colaboração premiada? Se o Mauro Cid entregou esse termo de intenção de fazer delação, qual é o próximo passo? O próximo passo é a polícia sentar com ele vai estar com o advogado dele, a polícia vai ouvir o que ele tem a dizer, informalmente. Essa informação não vai ser usada nem contra ele, nem contra ninguém, se não fecharem o acordo de delação premiada, mas vão ouvi-lo e ver o que ele tem de interessante para falar. Aí, o Ministério Público vai entrar em jogo, provavelmente, ou senão a própria polícia pode fazer, mas não é tão seguro para o colaborador quanto o Ministério Público está junto. Vai entrar em jogo o Ministério Público, provavelmente, e vai negociar penas com o Mauro Cid. A qual pena ele vai estar sujeito e vai ver se ele concorda com se submeter àquela pena. Vão negociar também as penas, provavelmente referentes ao pai dele, talvez uma imunidade para o pai dele. E, uma vez tendo um acordo, o Ministério Público e a polícia concluindo nessas conversas preliminares que as informações são relevantes, justificam o acordo, e, em segundo lugar, tendo um ajuste entre as partes quanto ao montante da pena dele, eventualmente do pai, o valor que ele vai pagar a título de multa, aí se redige os termos como se fosse um contrato e se faz uma delação premiada. A partir dali ele vai dar declarações formais eventualmente.
Então, esse é o procedimento que acontece, pelo que consta aqui. Mauro Cid entregou ao STF um termo de